Glória a Deus, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Expressão de Fé, pela misericórdia de Deus, desta feita diretamente do povoado de Coroatá, no município de Matinha, Maranhão. Foi bem difícil a gente conseguir essa transmissão. Agradecer as pessoas que nos ajudaram aí com o roteador de internet, que aqui não pega, muito fraco, mas a gente está conseguindo transmitir de uma forma mais simples pelo celular. E conseguimos aqui contactar os nossos cantores de hoje para música ao vivo também, que é o João Miguel, né? João Carlos e a Juliana, que vieram aqui de um povoado próximo também para louvar ao Senhor nesta noite. Assim como também o pregador da noite já está presente para trazer uma palavra maravilhosa de Deus para os nossos corações. E assim a gente vai conseguir, em nome de Jesus, apresentar este programa mesmo tão longe de São Luís. Ok? Para começar, vamos de ao vivo aqui com os nossos cantores convidados, ok? Fique com esse louvor maravilhoso em nome de Jesus. Saudamos ao público, a todos com a paz do Senhor. Você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Expressão de Fé. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Participação ao vivo. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ele, do mestre amado? Não foi um pedido, mas olha que ele nos deu.
Justos por todos morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a primeira, apenas a primeira canção ao vivo aí. Daqui a pouquinho eles retornam. Irmãos, no último programa eu esqueci de comentar a respeito da Cesta Solidária, que é um projeto que eu pedi para que os irmãos participassem, que à medida que você fosse no supermercado, comprar uma cesta básica, colocar no seu carro, no seu transporte e doar para alguma pessoa da sociedade que você entenda que precisa, principalmente num momento desse de pandemia, né, que ainda tem muitas pessoas desempregadas que precisam da ajuda daqueles que estão empregados. Então, esse projeto não morreu, está de pé. Eu peço a vocês que contribuam, compre uma cesta básica no supermercado quando você for e dê a quem precisa. Amém? Hoje não teremos alguns quadros devido à transmissão via celular. O notebook não carregava as imagens, então a gente não está podendo fazer alguns quadros, como a dica da chefe Miriam, o meu testemunho, também o bom samaritano. Hoje, basicamente, o programa vai ser todo ao vivo e a gente, graças a Deus, está com suporte para isso. Inclusive, tem público aqui também. Tem público aqui, graças a Deus. Eles estão mantendo a distância ali, penso eu. Mas tudo bem. Vamos continuar aí ouvindo mais uma música aí maravilhosa da parte dos nossos irmãos aqui de hoje. Amém? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponta entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Participação ao vivo. Na escuridão das garras da morte, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Expressão de fé. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, por noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo
e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Glória a Deus. Expressão de fé. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Desde já quero agradecer aqui ao dirigente da congregação ali do São Rufo, que nos cedeu aqui a cantora Juliana e o nosso amigo aqui Zé Carlos, para estar louvando conosco nessa noite. Agradecer ao Adiel, que é o dirigente lá da congregação do São Rufo. Ok? Como eu falei antes, a gente não tem uma programação, então a gente vai fazer mais um louvor e logo em seguida vamos com a meditação na palavra de Deus. Hoje o programa vai ser um pouco mais curto devido à transmissão mais simples, mas não deixando de ter a qualidade e a graça de Deus sobre ele também, ok? Vamos louvar mais uma vez, em nome de Jesus. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei aqui, lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu
no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Amém. Glória a Deus! Amém. Daqui a pouco vocês voltam depois da palavra para fazer mais um louvor. O motivo, a gente está transmitindo aqui, como eu falei antes, do povoado de Coroatá, que fica a 18 quilômetros de Matinha, que é a cidade sede. E o motivo da gente estar aqui é que a minha mãe hoje está morando aqui, foi o povoado onde eu nasci, onde todos os meus irmãos nasceram, e hoje mamãe está morando aqui, e ontem foi o aniversário dela que a gente veio comemorar. E eu quero mais uma vez parabenizar essa grande mãe que eu tenho, não tem palavra para descrever o tanto que ela é importante na minha vida. E para ela eu não meço esforços para estar aqui, estar junto dela, estar alegrando. Eu sei que ela fica alegre com a nossa presença, não só minha, dos filhos, mas de todos os familiares, ok? Agora a gente vai para meditação na Palavra de Deus. Quem vai trazer essa meditação hoje é Daniel, que é um tio gente aqui da congregação do povoado. Ele vai, como o programa é local, a gente trouxe pessoas da localidade para expressar a fé, que é o que diz o programa, expressão de fé. Todo mundo tem direito de expressar a sua fé, todo mundo tem liberdade de expressá-la, e Deus abençoou a todos em todos os lugares com seus talentos, para que eles possam expressá-los. E com a palavra de Deus hoje também não será diferente. Ok? Então fique agora com a meditação na palavra de Deus. Deixa eu procurar aqui um... Expressão de fé. Meditando na palavra. Expressão de fé. Meditando na palavra. Meus amados irmãos, ouvintes, assistentes da Palavra de Deus, ou seja, deste programa, nós queremos, nesta oportunidade que nos é franqueada e confiada, saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos falando da sua palavra, da palavra que transforma, do evangelho transformador que veio por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos ler a palavra de Deus para estarmos meditando na mesma nesta oportunidade. Vamos usar aqui o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, que nos diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará. Não são assim os ímpios,
mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja Deus para todo sempre. O Salmo 1, ele funciona como a introdução de todo o livro dos Salmos. Ele contrasta os dois tipos de pessoa do ponto de vista de Deus. E observe que o salmista, ele fala com base nos dias, ou seja, nos seus dias. E ele começa o salmo dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o mesmo que feliz. Observamos que do versículo 1 ao versículo 3, o salmista vai falar a respeito do justo, da pessoa íntegra, da pessoa que de fato teme ao Senhor. E ele começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tudo aquilo que Deus nomeou, ele nomeou com base naquilo que já existia. Nós sabemos que no princípio Israel não tinha rei, mas tempos depois a população israelita, a população judaica, ela pediu um rei, e isto foi concedido por Deus, né? Sendo que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e já existia os reinos pagãos, os reinos antigos, e esses reinos, eles tinham também conselhos em todas as áreas do reino, bem como o conselho sacerdotal, que eram pessoas que estavam responsabilizadas por levar o povo a adorar os seus deuses, a adorar as suas divindades, que eram divindades pagãs, divindades como Baal, divindades como Aserá, divindade como Dagon e outra divindade das nações vizinhas. E com base nisto, o salmista, ele fala dizendo que é infeliz aqueles que vinham a atender o conselho da impiedade, dos reinos ímpios, pois nós sabemos que esses deuses são deuses inexistentes, são deuses que mesmo tendo a réplica, mas eles não têm nenhum poder, eles não podem fazer algo algum pela humanidade. Então o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois o povo de Israel precisava conhecer e também adorar o Deus excelso, o Deus que tem todo o poder, o Deus que criou os céus e a terra. E você, nesta oportunidade, você que nos assiste, você também é convidado, você também pode se integrar ao grupo daqueles que são justos, daqueles que andam em retidão, daqueles que de fato amam a palavra de Deus e o próprio Deus. Pois aqueles que não têm Deus, eles vivem na impiedade, eles não têm misericórdia nem mesmo da sua vida, isto por não conhecer a verdade de Deus. Mas o salmista, ele continua dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Nós sabemos que muitas vezes, em muitas passagens da Bíblia, a palavra caminho, ela está, ou seja, ela se refere à vida pessoal,
a vida do ser humano, bem como está escrito no Salmo de número 37, quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Na verdade, o que ele está dizendo é: entrega a tua vida ao Senhor, não é? E nós precisamos fazer isto. Nós precisamos nos entregar a Deus. Nós precisamos entregar ao Senhor as nossas vidas e os nossos feitos, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos guardar, para que Ele venha nos manter em fidelidade à sua pessoa e à sua palavra. Você também é convidado. Você talvez que ainda não conhece de fato, ou seja, realmente ao fundo, a palavra de Deus, você precisa conhecer, você precisa entender e imediatamente, urgentemente, fugir da infidelidade, ou seja, fugir da vida de impiedade tão somente para conhecer a Deus e viver nos parâmetros da sua palavra. Mas o salmista ainda diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão, a pessoa que já aceitou Jesus, que já conheceu a Jesus, que já teve um encontro real com Deus, ele agora possui duas naturezas. A natureza pecaminosa, que é a natureza também chamada carnal, daqueles que ainda vivem na carne. Quando Jesus teve uma conversa com Nicodemos, que está registrado lá no Evangelho, ou nos Evangelhos, ele disse a Nicodemos: olha, tu precisa nascer de novo, tu precisa ser uma nova pessoa. Nicodemos era um doutor da lei, um conhecedor da verdade, mas ele ignorou isto, ele não entendeu, e agora ele pergunta a Jesus: posso eu, sendo velho, tornar ao ventre de minha mãe, porventura, nascer de novo? E Jesus diz a Nicodemos: tu sabes, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós temos sim uma natureza carnal, que ainda nos leva a desejar aquilo que é carnal, por muitas vezes ou por algumas vezes. Mas obtemos também a natureza espiritual que vem de Deus, pois dentro de nós há um Espírito que foi dado por Deus, um Espírito de vida. E enquanto a carne pende para as coisas erradas, enquanto a carne vai para o lado pecaminoso, o Espírito que foi dado por Deus, ele nos leva a entender as coisas celestiais. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, o justo que é descrito aqui na Bíblia, ele não pode estar praticando aquilo que é carnal, porque nós sabemos que a carne é um grande inimigo das nossas vidas. Ela só deseja aquilo que é mal, só deseja aquilo que não agrada a Deus. Já o Espírito, que é da parte de Deus e que se corresponde também com o Espírito Santo que Deus deu, ele nos leva a meditar, a pensar, a entender que a salvação só se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas o salmista ele vai prosseguindo, ele vai trazendo à nossa mente, ao nosso coração, a verdade de Deus, visto que estamos falando das qualidades do justo. E ele segue dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta lei que o salmista está falando em nossos dias não é outra a não ser a palavra de Deus. Nós sabemos que Israel era regido por leis e estatutos, que eram 613. Eles precisariam cumprir todas essas leis, mas eles não tiveram condição. Por isso, teve que vir Jesus Cristo para cumprir tudo isto, para então, depois do cumprimento dessa lei,
ele fazer com o homem um novo pacto, uma nova aliança. Então, amados, nós precisamos amar a lei de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ela vai nos mostrar e nos nortear em rumo, em direção às coisas de Deus. Nós não podemos viver na impiedade. Nós precisamos ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, não é? Que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer é próspero. Então, amados irmãos, nós sabemos que a árvore que está com as suas raízes tocando na água, tocando no ribeiro, ela recebe vida, ela recebe nutrimento para se manter viva, para se manter frondosa, e também é uma árvore bem arraigada que suporta os vendavais e tempestades da vida. Você precisa fazer isto, você precisa entender essa palavra, você precisa ser esta árvore que o salmista descreve, a árvore plantada junto a ribeiros de água, pois a árvore seca, ela não suporta os vendavais, os seus ramos não vão suportar os fortes ventos. E o que nós queremos dizer nesta noite é que esta tempestade, ela tem soprado com impetuosidade. E aqueles que são de Deus, aqueles que são íntegros, aqueles que são justos, eles não vão ceder, porque nós sabemos que tudo isto deve acontecer. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, ele falou tudo isto. Quando os seus discípulos a mostraram, ou estavam ali com ele, vendo a estrutura do templo. Então ele disse, não ver aqui tudo isto, eis que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isto vai findar, tudo isto vai ter fim. E nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos ser essa árvore, não é? Que dá o seu fruto na estação própria, e que as folhas não caem. Mas o salmista, ele continua ainda falando, ou seja, ele encerra aqui as qualidades do homem justo, né? Do homem íntegro, do homem que realmente espera em Deus. Nós precisamos de fato fazer isto, esperar em Deus, esperar que Ele resolva os nossos problemas, esperar que Ele venha consolar os nossos corações das muitas aflições que sofremos. O ímpio é desta forma, o ímpio é esperançoso, o ímpio é confiante, o ímpio sabe de tudo isto, nos leva a pensar no que falou Jó, diante da sua amargura, diante do seu sofrimento. Ele chegou a dizer, eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve se levantará sobre a terra. Você tem tido essa esperança? Você tem se deparado com essas palavras, com essas verdades que enchem os nossos corações e nos enche também de esperança e de confiança, porque sabemos que um dia Jesus voltará. Mas a partir do versículo 4, do Salmo 1, não é? Do texto em apreço, ele passa a falar da vida do ímpio, quando ele diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Nós já falamos que o salmista, ele fala ou ele escreve com base nos seus dias. Naquele tempo havia o moinho de pedra, que era muito utilizado para triturar os cereais, o trigo, o milho e outros mais. E quando estes cereais agrícolas eram triturados pelo moinho, eles eram lançados ao vento para que os resíduos inúteis fossem tirados. E quando aquilo acontecia, esses resíduos, essa palha, ela voava de acordo com o sopro do vento. Não tinha direção, pois assim é o homem ímpio, é o homem que não conhece a Deus,
ele não sabe realmente para onde está indo. Voltamos novamente a Jesus, quando ele falava com os seus discípulos, dizendo: olha, nós sabemos de onde viemos e também sabemos para onde vamos. Você tem tido essa decisão na sua vida? Você sente isso no seu coração? Você tem tido um rumo para a sua vida? Ou você está igual a moinha, ou seja, a palha do cereal que era dispersa pelo vento? Nós precisamos realmente conhecer a Deus. Mas o salmista, ele prossegue falando ainda das qualidades do ímpio, quando ele diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Nós nos deparamos muitas vezes com esses acontecimentos, né, que foram passados, mas estão de fato registrados na Bíblia. Muitas pessoas que tentaram fugir, né, como foi o caso de Jonas, o profeta Jonas, quando ele foi mandado por Deus a Nínive. Jonas, ele começou uma carreira fugitiva. Ele pegou um navio para fugir da presença de Deus. E naquele tempo era lançado sorte. E eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, porque Deus havia mandado Jonas desempenhar uma missão na cidade de Nínive. E Jonas negligenciou. Jonas se amedrontou, porque Nínive era uma cidade de homens violentos, de homens sanguinários. Mas aquele que estava mandando Jonas é aquele que tem todo o poder. É aquele que não nos deixa perecer. Quando ele realmente não quer, nós não vamos de forma nenhuma perecer. Então Jonas, diante daquela situação, ele foi lançado ao mar. E diz a palavra de Deus, diz o conto, que Jonas, ele foi tragado por um grande peixe. E Jonas foi até a cidade de Nínive, pois ele não pôde fugir. A palavra de Deus nos diz que, agindo ele, quem pode impedir? Quem é que pode, de fato, impedir uma ação de Deus? E Jonas, sendo lançado ou vomitado lá na praia de Nínive, ele sobe a grande cidade, caminho de um dia, pregando um pequeno sermão, que dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Diz a palavra de Deus, que todos daquela cidade, embora sendo ela uma cidade de homens violentos, mas eles creram na pregação de Jonas. Eles entenderam que ali existia uma mensagem de Deus. E o maioral daquela cidade, ele decretou, ele fez um decreto, que todos ali viessem se cobrir de pano de saco e também assentar na cinza, que era um ato de arrependimento. Você precisa fazer isso, meu amigo. Você precisa entender. Você precisa compreender que nós precisamos nos curvar diante de Deus. Pois nós temos visto coisas absurdas. Mas Jesus, quando preparou os seus discípulos, ele disse: ó, vede isto e não vos espanteis. É mister que tudo isso venha a acontecer. E para finalizar, o salmista diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Então, Deus é um Deus que não se engana. Ele conhece tanto o exterior quanto o interior. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esquivar da presença de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A sua palavra diz que se descermos ao mais profundo abismo, ali Ele está. Se subirmos à mais alta montanha, também ali está. Isto é um relato, é uma afirmativa que afirma dizendo que jamais o homem poderá fugir da presença de Deus. Ainda voltando ao versículo anterior, alguns acontecimentos na Bíblia, como foi o caso de Acã, não é? No comando de Josué, quando invadiram a primeira cidade, que foi a cidade de Jericó. E houve um decreto ou uma ordenança de Josué, que recebera do próprio Deus, dizendo: olha, dali não pegam despojo nenhum, objeto nenhum,
podem ser pegos ali da cidade de Jericó. Mas havia Acã, um líder tribal, que achou por bem trazer dali alguns objetos. Dentre esses objetos estava uma capa babilônica. E Israel começou a perder. Israel começou a pagar o preço. E naquele tempo havia o Urim e o Tumim, pelos quais Deus falava e apontava ao culpado. E a culpa caiu sobre Acã, por ter feito ao contrário do que mandara Deus. E Acã, ele foi punido com a morte. A Bíblia diz que ele foi apedrejado, juntamente com a sua família, até a morte, porque ele desobedeceu o mandado de Deus. Então, o ímpio não permanece na congregação do justo. Ele é punido, ele é tirado. E para finalizar, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Qual é o caminho que você tem trilhado? Qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Você precisa escolher um caminho que realmente lhe leva a Deus, porque brevemente todo este mundo terá fim. Tudo isso que temos visto, é certo que há coisas boas aí afora, mas são coisas perecíveis, são coisas passageiras. Assim afirmou Salomão, dizendo que tudo é vaidade. Então, por mais que seja bonito, por mais que seja atraente, vai ter fim. Mas a salvação gloriosa que vem por meio de Jesus Cristo, ela jamais terá fim. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus te alerta que você precisa realmente fazer isto. Esperamos que você que está ouvindo essa pregação, que você que está assistindo, se ainda não fez isso, faça urgentemente e seja bem-aventurado, assim como o homem justo, descrito aqui pelo salmista. Fuja da impiedade, não queira ficar na impiedade, porque brevemente o mundo pagará um preço por não atender os desígnios de Deus. Mas nós que somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, já temos em nossas vidas este bem, que é um bem maior, que é um bem precioso. Não há bem maior do que a salvação. Se o homem anda atrás de coisas boas, se o homem anda atrás de preciosidade, pois eu quero lhe apresentar a salvação que vem apenas, somente por Jesus Cristo. Faça isso e tenha bom sucesso, seja bem sucedido e seja acolhido por Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa palavra. E o objetivo desse programa, de fato, é que você tenha a possibilidade, de uma forma diferente, de ouvir de uma forma mais cômoda em sua casa. Se você não gosta de ir à igreja, não tem a possibilidade de ir a uma igreja, este canal ele serve para você ouvir um pouco da palavra de Deus, para você ouvir, saber um pouco do que as pessoas que vivem dentro de igrejas, do que eles fazem, como eles louvam, como eles pregam, o que eles pregam. Então, esse programa tem esse objetivo. E, graças a Deus, espero que esse objetivo seja alcançado e que renda frutos para a glória de Deus. Eu quero desde já agradecer a Daniel, nosso dirigente aqui, honorário aqui da região. Agradecer o Zé Carlos e a Juliana também. Quero mandar um alô aí para Joed e Jadiel, que estão em São Luís, acompanhando esta programação conosco. Também o pessoal aí de Viana, Matinha e até de Santa Luzia do Tide, que nos acompanha. Esse é o objetivo, e que Deus
continue nos ajudando, nos dando força, nos dando sabedoria, para que a palavra de alguma forma seja semeada, não é verdade? E hoje, como eu falei, o programa será um pouco mais curto, será um pouco mais direto, e nós iremos ouvir mais um hino com os nossos cantores convidados, e em seguida estaremos encerrando esta programação. Amém? Fique com eles mais um pouquinho. Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos e medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus que honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardado por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá fitar, prepara o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chores. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando, e cuida de você, ó Deus do céu. Expressão de fé. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. Expressão de fé. O dia da humilhação irá findar, prepara o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chores. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Pare por aqui, apenas ore. Participação ao Se vivo. Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, na rocha água viva ainda está jorrando, e cuida de você, ó Deus do céu. Ele ainda tem maná sobrando, na rocha água viva ainda está jorrando, e cuida de você, ó Deus do céu. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Expressão de Fé. E até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus a internet não falhou. A gente conseguiu aí transmitir ao vivo aqui direto do povoado para você. Espero que esse programa não tenha sido em vão, que você tenha absorvido a palavra, que você tenha, até mesmo as pessoas que eram evangélicas, ou até mesmo que são evangélicas e perderam o prazer de fazer algo para Deus, os seus projetos estão engavetados, você tem vontade de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração e está desentusiasmado. Eu espero que esse programa possa de alguma forma lhe entusiasmar para fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, e que
ele vai e confiando que ele vai te dar vitória, vai nos dar vitória e nós frutificaremos em nome do Senhor. Obrigado a todos que ajudaram a transmissão desse programa. Mais uma vez, obrigado aos cantores, graças a Deus, muito obrigado mesmo pela participação maravilhosa, cantaram muito bem mesmo. Obrigado a Pito, dirigente, obrigado ao irmão Daniel, obrigado a todos, que Deus tenha misericórdia de nós e continue conosco, hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Expressão de fé.